Olá, bom dia, tudo bom, amados? Feliz sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória dele. Bom dia, Márcia, Angélica, Rafael, Whitson, Rosângela, Kátia. Bom dia, queridos Rubi, precioso do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, queridos, preciosos, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então, até esse presente momento, que seja uma sexta-feira de alegria, de amor, de paz, de compaixão, de bondade, de misericórdia, de união, de empatia. Queridos, que seja uma sexta-feira também onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Deus, que a gente rasgue o nosso coração para Ele, que a gente entregue tudo verdadeiramente nas mãos do Senhor e que você tire um tempo de qualidade para fazer sua oração, para ler as Sagradas Escrituras, para permitir que a palavra entre no seu coração e transforme toda a sua vida. É exatamente isso que nós vamos falar nesse poderoso versículo que a gente encontra lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, querido. Ana, bom dia. Deus te abençoe também. Rossaraiva, Jaqueline, Giovanni, bem-vindos, queridos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor que nos segue incansavelmente. Agradecemos, Pai, com todo o nosso coração por esse presente chamado vida, por esse presente que é o dia de hoje, por essa página em branco chamada hoje, que nós temos a oportunidade de fazer o que é justo, correto e agradável aos seus olhos. Esse dia nós temos a oportunidade de nos arrependermos do que precisamos nos arrepender, deixar para trás o que precisamos deixar para trás. E assim como está escrito na sua palavra, avançar para as coisas que estão adiante de nós. Pai, nós oramos por aqueles que nesse momento estão com seus corações tristes, dilacerados, esmagados. Oramos por aqueles, Pai, que estão se sentindo sem esperança, sem força. Oramos, Pai, para que eles tenham seus corações cicatrizados, todo o seu ser renovados. Oramos, Pai, para que eles tenham renovação de força nesse momento, renovo de força, renovo de alegria, renovo de paz. Aqueles que já não têm mais, acham que não têm mais motivos para sorrir, não conseguem mais sorrir nem com os lábios, nem mesmo com o coração. Pedimos, Senhor, que onde quer que eles estejam, Pai, que o Senhor os alcance, renove, Pai, a alegria no coração deles e que eles voltem a sorrir, Pai, que eles voltem a se alegrar, que eles voltem a ver o colorido da vida. Nós oramos, Pai, também pedimos para o Senhor continuar abençoando, protegendo e guardando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, Pai. Oramos, Pai, para aqueles que estão sofrendo nesse momento e pedimos para que haja renovo em seus corações, Pai. Renovo de alegria, de paz, de amor. Aqueles que estão prostrados, que não querem sair da cama, que não vêm razões para sair da cama, pedimos, Pai, oramos, clamamos por eles, Pai, para que eles tenham força, tenham ânimo, Pai, de se colocar de pé, de seguir em frente, Pai. E nós também, Pai, pedimos para que o Senhor ajude a gente a eliminar as distrações, que a gente nesse dia esteja presente em tudo aquilo que vamos fazer e que a gente enxergue com os olhos espirituais, Pai, as pessoas que o Senhor vai colocar na nossa vida, seja presencialmente, seja de forma online, para que a gente enxergue e veja, Pai, as pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu amor, Pai. Obrigada, Pai, por esse presente chamado vida. Obrigada por tudo. Obrigada por ser aquele que nunca solta a nossa mão. Obrigada por ser o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Agradecemos porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por ser a nossa companhia constante. Queremos mais uma vez dizer que o Senhor é uma honra ter o Senhor conosco, a sua presença
doce, amorosa, pura, santa e inigualável. É uma honra para cada um de nós, Pai. Queremos cada vez mais te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas acima de tudo de andar com o Senhor, intimamente com o Senhor. Sabemos que sempre tem mais e queremos mais, Pai. Queremos mais profundidade no nosso relacionamento. Obrigada por tudo. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos para o Senhor ouvir não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo, o som que sai dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bom? Elaine, Clóvis, William, Sandra, André, Léo, bom dia, queridos. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia, queridos. Esse é o dia. O momento é agora. Queridos, quando a gente muda a nossa lente e a gente foca completamente no hoje, tudo muda ao nosso redor. Porque a gente começa a prestar atenção em tudo o que está acontecendo. A gente, ao invés de ficar ali distraído com muitas coisas, a gente está de corpo presente e a gente consegue se doar mais em tudo aquilo que a gente está fazendo. Seja numa conversa com alguém, seja alguma atividade que a gente precisa de concentração, seja no nosso momento de oração, de comunhão com Deus, a gente consegue se dar mais, se doar mais, a gente consegue ficar ali presente, ao invés de pensar, ai que droga, meu dia estava todo planejado, agora lá vem essa pessoa com isso e agora eu tenho que interromper meu dia. Queridos, mude a lente e pense que as pessoas quando vêm falar com a gente, elas esperam que a gente entregue um fruto saboroso, um fruto que Deus transborda na nossa vida, a gente transborda na vida das outras pessoas, a gente não fica retendo as coisas pra gente, a gente precisa transbordar na vida das outras pessoas. Então, quando alguém vem falar com você, você precisa estar sempre pleno de frutos, bem cheios, carregados, para que você possa entregar um fruto para essa pessoa, que seja de amor, que seja de bondade, que seja uma palavra de Deus, que seja uma oração. Esteja sempre prontos, queridos, sempre prontos, porque o de repente acontece literalmente de repente, óbvio, né, queridos? Você não planejou, mas aconteceu. Então, você pode entregar o seu melhor para aquela pessoa, seja lá com o que for, porque Deus derrama o melhor em nós e para que a gente também transborde o melhor na vida das outras pessoas. E sabemos que o amor é o elo perfeito que nos une, o amor é a chave, o amor é a resposta para absolutamente tudo o que acontece na nossa vida e para absolutamente tudo no mundo. Que a gente ore cada vez mais, queridos, por amor no coração das pessoas. Amor, empatia, bondade, calmaria, paz. Que as pessoas não saiam fazendo coisas inconsequentes, no impulso, querendo descontar toda a raiva delas nas outras pessoas. Mas que a gente ore para que essa pessoa alcance a paz verdadeira, que é Jesus. Que essa pessoa conheça Jesus. Não de ouvir falar ou dizer que é cristão, mas realmente que ela tenha frutos que reflitam o que ela diz ser. Frutos, porque dizer que é, qualquer um pode dizer, né, queridos? Agora, ser é completamente diferente. Os frutos, as ações, o comportamento é que realmente dizem muito mais do que qualquer palavra que saia da nossa boca. Então, que os nossos frutos sejam sempre saborosos para que a gente possa entregá-lo para as outras pessoas e que a gente ore para que essas pessoas que estão tão tristes, com tanta raiva, com tanto ódio, na verdade são pessoas que se odeiam, né? Que a gente ore para que o amor transborde na vida delas, que elas possam mudar as lentes, que elas possam seguir a palavra de Jesus para amar o próximo assim como ela ama ela mesma. Então, para ela amar bem, ela primeiro precisa se amar primeiro. Então, tá tudo em nós, começa em nós. O trabalho todo, a mudança que a gente quer no mundo, a mudança que a gente quer às vezes nas outras pessoas, a gente precisa olhar para dentro. E primeira coisa, nós, Senhor, o que eu preciso ajustar para ter um mundo melhor? O que eu preciso ajustar em mim? O que eu posso fazer mais? O que eu posso contribuir mais, Senhor, para que haja mais amor? E se todo mundo tiver essa consciência, queridos, a gente vai alcançando, transbordando de amor, transbordando de compaixão, transbordando de bondade, de misericórdia, de união
Só que tantas vezes as pessoas querem sair mudando tudo fora, sem enxergar que a questão está toda dentro. É de dentro para fora. E de dentro para fora, queridos, eu quero falar dessa palavra que a gente encontra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos diz sobre a poderosa palavra de Deus, que aqui está a nossa querida Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, querido, e é extremamente atual. Vamos lá. Efésios 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Veja, queridos, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, quando a gente lê, quando a gente ouve, quando a gente reflete sobre a palavra de Deus, a gente permite que a nossa vida seja moldada pela palavra de Deus. E isso faz absolutamente toda a diferença na nossa vida com o que estávamos falando, de tudo partir de dentro para fora. Vai transformando dentro para que o externo seja transformado também. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu falo isso bastante aqui na live. A gente pode, de repente, estar passando por alguma situação, a gente pode ler aqui um versículo e ele fala com você de alguma maneira. E daqui a pouco você está passando por outra situação, aquele mesmo versículo vai saltar aos seus olhos de uma maneira que você fala, meu Deus, eu nunca tinha pensado dessa forma nessa palavra. Nossa, veio uma outra revelação, de uma outra forma, porque há um espírito por detrás das letras que Deus vai revelando para todos nós, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é viva, ela é vida para quem encontra, ela é remédio para todo o nosso ser, então ela é viva e eficaz, então ela é atual, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos restaura, ela nos dá libertação. O que você imaginar, queridos, que você precisar de resposta, você encontra na Bíblia. Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia. Se você não tem, baixe o aplicativo gratuito da Bíblia, que tem planos gratuitos, tá a Bíblia toda lá, em várias versões, tudo gratuito. Você baixa e você vai lendo, meditando nos versículos, meditando nas Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus ecoando até os dias de hoje. Então você permite que a palavra entre no seu coração e vá transformando a sua vida. E dessa forma, se você precisa de cura, você vai encontrar na palavra. Se você precisa de libertação, você vai encontrar na palavra. Se você precisa de restauração, você vai encontrar na palavra. Se você precisa de paz, você vai encontrar na palavra de Deus. Se você precisa de alegria para os seus dias, você vai encontrar na palavra de Deus. Se você precisa ajustar alguma coisa no seu relacionamento com as outras pessoas, você vai encontrar na palavra de Deus, porque ela é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos, queridos, para tudo aquilo que nós queremos ser guiados. Quando a palavra entra em nós, ela causa toda uma transformação na nossa vida, queridos. Então nós precisamos conhecer as Escrituras. A palavra de Deus ela está disponível para as pessoas, disponível para todas as pessoas que querem conhecer. E nós somos tão privilegiados, queridos, porque a gente tem acesso à Bíblia de inúmeras formas. A gente sabe que tem outros irmãos de outras nações que eles não podem, eles adorariam poder ler a Bíblia, meditar, falar sobre Jesus abertamente, mas eles não podem, eles se reúnem secretamente, eles dão um jeitinho de encontrar alguma Bíblia, dão um jeitinho de encontrar palavra, não tem nem aplicativo da Bíblia lá, porque é proibido ter palavra da Bíblia, mas nós aqui somos privilegiados, queridos, porque nós podemos ter a Bíblia, nós podemos ler a Bíblia, nós podemos falar sobre Jesus, nós podemos meditar sobre a palavra de Deus. Agora, mesmo assim, tem gente que não dá o menor valor, não tá nem aí, não faz uma oração, não lê um versículo, não se conecta com Deus, não fala sobre Deus, não pensa em Deus, simplesmente ignora o fato do nosso Deus, nosso Pai todo soberano está lá de braços abertos, esperando por Ele, porque Ele é tão misericordioso que ainda assim Ele está ali, de braços abertos, mesmo sabendo os erros, as falhas, mesmo com tudo isso, Ele está ali de braços abertos. Ele quer porque não há fundo do poço tão fundo que o nosso Senhor Jesus não possa nos tirar de lá. E Ele não só nos tira de lá, como Ele quer
nos tirar de lá. Então, se você está nesse momento agora, querido, se sentindo no fundo do poço, olha para um lado, olha para o outro, fala, minha vida desabou, minha vida caiu. Saiba que Jesus está pronto para te acolher, que Jesus está pronto em tirar você desse poço de destruição, do atoleiro de lama. Ele não quer também viver apenas um relacionamento raso com você, mas sim um relacionamento profundo. E a gente vai discernindo, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ou seja, ela está viva, ela fala com a gente todos os dias, ela é eficaz, ela funciona, ela entra em ação dentro de nós. E ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E a gente vai entendendo, ela vai ajudando a gente. Ela vai mostrando pra gente as coisas que vêm de Deus e as coisas que não vêm de Deus. A gente já bate o olho e já sabe quando vem de Deus e quando não vem de Deus. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, que nós também já vimos lá outro dia. Essa palavra, onde nós vimos no Salmo, que nós vimos outro dia falando sobre Deus sondar a mente, sondar o coração. Então ela julga as intenções, os pensamentos e as intenções do coração. Por que estamos fazendo as coisas que a gente anda fazendo? Qual que é a verdade por trás disso? A palavra, quando ela entra dentro de nós, queridos, ela vai muitas vezes nos confortar, muitas vezes trazer alegria, mas ela também vai nos confrontar. Ela vai tirar a gente daquela zona de conforto, daquele orgulho, daquele, de repente, achando que, eu sou o máximo, eu sei já tudo, eu já sei fazer, já não sei o quê, não preciso nem de Deus, não preciso nem ler a Bíblia, já sei tudo de A a Z, já sei tudo de Gênesis, Apocalipse, já sei tudo. Opa, pera um pouquinho, tá na hora de voltar, de ler a Bíblia de novo, entender que a palavra está ali julgando os pensamentos, as intenções do coração, porque ela nos confronta, queridos. Ela faz com que tenha transformação completa, uma conversão completa na nossa vida, queridos. E coisas que a gente achava que era normal fazer até pouco tempo atrás. De repente você olha e você não consegue mais se imaginar fazendo aquilo. E para você é de forma natural. Não fica um peso. Meu Deus, eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não posso. Não, você simplesmente é livre. Jesus nos chamou para a liberdade. Você não faz porque você não quer fazer. E isso é muito diferente, porque não faz mais sentido nenhum para você, porque você nem pensa mais naquilo ali, porque aquilo ali já não faz parte da sua vida mais. Foi a palavra que entrou dentro de você, te confrontou, te mudou, te transformou. E o Espírito Santo de Deus atua em parceria com a palavra e tudo vai mudando na nossa vida. E a gente sabe que a própria Bíblia vai se justificando, né, queridos? A gente vê aqui, lá em Isaías, capítulo 55, versículo 11, a palavra dizendo, assim, o Senhor dizendo, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Então, a palavra de Deus, queridos, ela nunca vai voltar vazia. Então, quando Deus fala, e Ele fala mesmo, aqui nós temos Deus falando o tempo todo com a gente, Ele fala também no nosso coração, Ele fala através de outras pessoas, Ele fala de muitas formas, contanto que a gente esteja presente, porque muitas vezes a gente fala, Deus não fala comigo, faz tempo que Deus não fala comigo. Esteja em silêncio, esteja na quietude, se concentre na sua leitura da Bíblia, se concentre na sua oração, se concentre nas coisas de Deus que você vai ver sim que Deus fala. Deus fala assim, Deus está falando com você, pode ter certeza absoluta. E quando estamos passando por algum desafio, querido, de repente a gente recebe algum vídeo, a gente recebe alguma palavra, algum versículo, alguma oração que tem exatamente a ver com aquilo que estamos passando. E muitas pessoas ainda pensam, nossa, que coincidência. Na verdade, queridos, foi Deus que tocou no coração daquela pessoa. Deus sabia do que você estava precisando. Deus está dando um jeitinho de dizer ali, meu filho, minha filha, eu estou aqui. Eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Eu estou aqui de braços abertos para você. Minha palavra está disponível para você, para que você me conheça cada vez mais. A minha palavra está disponível para você. Eu estou aqui disponível de braços abertos para você, esperando o seu passo, porque a Bíblia nos diz
que a gente se aproxima dele e ele se aproxima da gente. E que a gente vai buscar a Deus e que a gente vai encontrar quando a gente buscar ao nosso Deus de todo o nosso coração. Ele se deixa ser encontrado. Então, queridos, não negligencie o seu tempo com Deus, o seu tempo para você aprender mais sobre a palavra de Deus, para você ouvir mais a palavra de Deus, para você meditar, para você orar, para você pegar os versículos. Lembra que nós falamos lá no início do ano? Para a área que você quisesse que frutificasse mais esse ano, que você ia separar alguns versículos, escrever, e você ia declarar todos os dias, e você ia ver acontecendo. Continue, queridos, continue. De repente você já, aquela área da sua vida, aquela situação pontual da sua vida já foi resolvida. Mas continua ali, escreve agora, Senhor, agora a minha intenção ao declarar a palavra vai ser essa. E aí você declara, busque versículos correspondentes e você declara a palavra de Deus. Declara sobre aquela situação e você vai ver a força, a vida que a palavra de Deus vai trazer sobre aquela situação, porque ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus sai e ela não volta vazia, ela vai alcançar o propósito com a qual Deus a enviou. Então você vai declarando e você vai ver que vai ter vida ali. Queridos, às vezes é um versículo, às vezes não é nem um versículo. Às vezes a gente está ali com alguma dor, naquele momento ali, você fala, meu Deus, isso aconteceu, Senhor, me ajude a me conectar, Senhor. E você lê um versículo, às vezes não chega nem a um versículo, a um início de um versículo e vem como uma flecha no nosso coração. E ela entra, ela penetra todo o nosso ser, ela muda toda a nossa vida ali mesmo. A gente fala, meu Deus do céu, que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? E obrigada, porque nada pode me separar do amor que o Senhor tem por mim. E você agradece a Deus, especialmente naqueles momentos que a gente sabe que fez alguma coisa que desagradou a Deus, ou falou, ou fez alguma coisa, e tá sentindo ele cheio de culpa, e a tendência é fazer o quê? Querer se esconder, querer, não vou mais orar, tô com vergonha, ai, como é que eu vou agora falar com Jesus, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falei, meu Deus. Mas ainda assim, ele está ali de braços abertos, só esperando o seu passo em direção a ele, para que ele te ensine, para que ele te mostre, para que você passe pela disciplina paternal, para que ele restaure a sua vida, para que ele te dê um sopro de vida nova, para que ele ajuste o que precisa ser ajustado, porque todos nós precisamos sempre ajustar alguma coisa. E com Jesus, ele vai fazendo isso conosco, ele vai nos ajustando aquilo que precisamos, para que a gente seja a pessoa que ele nos criou para ser, queridos. Existe um caminho de perfeição com Jesus, o caminho que ele traçou para cada um de nós. Mas querer seguir por esse caminho é uma escolha, é uma decisão nossa diária que a gente toma. E se você quer, você fala, eu quero seguir o caminho de Jesus, você rasga o seu coração para ele, você fala com todo o seu coração, com toda a sua verdade, fala assim, ô Jesus, chega, basta, eu não quero mais viver assim, eu acordo, eu nem sei para quê, tô naquele modo automático, não encontro uma razão, uma proposta para minha vida, nem sei porque eu tô aqui nesse planeta Terra, não faço a menor ideia, um dia é igual ao outro, um dia é igual ao outro. Queridos, pode ter certeza que Deus tem muito mais para você, mas muito mais para você. Ele quer te ensinar todos os dias alguma coisa. Ele quer que a palavra dele, que é viva e eficaz, e vai mostrando pra gente discernir o que vem dele e o que não vem, vai nos mostrando, a gente vai numa jornada, numa caminhada diária com o nosso Deus, que é amor. Então, queridos, renove a sua força nesse dia. Saiba que Deus tem um plano perfeito para a sua vida, um plano bom e adequado para a sua vida. E queira viver, porque com toda certeza o plano de Deus vai ser muito melhor do que o nosso. Por mais que a gente se esforce pensando assim, no melhor, do melhor que a gente gostaria de viver em cada área da nossa vida, pode ter certeza que Deus faz infinitamente mais e além. Nós somos surpreendidos pela bondade de Deus, nós somos surpreendidos pelo amor de Deus, nós somos surpreendidos pelo favor de Deus sobre a nossa vida. Então permaneça em Jesus, queridos, permaneça em Jesus, assim como Jesus nos diz, permaneçam, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido, porque estaremos plenamente alinhados
com a palavra de Deus. Agora veja o que Jesus nos diz. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Veja que Jesus está nos lembrando, nos mostrando que nós temos uma escolha a fazer todos os dias. E que hoje também seja um dia de a gente escolhe, onde a gente decide permanecer em Jesus, no melhor lugar que tem. Não há, queridos, não tem como ter lugar melhor para estarmos do que em Jesus, guardados, protegidos em Jesus. Não apenas dizendo, Jesus, Jesus, não, mas vivendo realmente uma vida onde a gente coloca Jesus em primeiro lugar na nossa vida, Jesus no centro da nossa vida, Jesus que está ali com a gente, queridos, vendo as lágrimas que ninguém mais está, vendo o sofrimento que ninguém mais está, vendo a alegria que muitas vezes ninguém mais está, vendo ali as lágrimas que rolam pelo nosso rosto, que ninguém mais está. Ele está ali sempre enxugando as nossas lágrimas, trazendo conforto, consolo, segurando a nossa mão e nos dando esperança, queridos. Então, que a gente permaneça em Jesus. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, a gente vai cultivando a palavra de Deus dentro de nós. A gente escolhe permanecer em Jesus e a gente também escolhe permanecer, que a palavra de Deus frutifique dentro de nós. E assim nós vamos estar sempre prontos para ajudar o próximo, para estender a mão, para transbordar, como eu falei lá no início da live, de dar um fruto amoroso, um fruto de alegria, um fruto de esperança para quem quer que seja. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Eu de vez em quando dou uma olhadinha para ver as visualizações do YouTube, eu sempre me choco, tem quase 5 milhões de visualizações nos vídeos do YouTube, e eu falo, meu Jesus Cristo, glória a Deus, porque a minha alegria é saber que as pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus, que a palavra está levando amor, está levando alegria, está levando paz, está levando conforto, porque é tudo para Jesus, tudo para a gente espalhar e levar a palavra de Deus, o ID que Jesus nos pede para fazer, né, queridos? Então agradeço muito também aqueles que acompanham no YouTube, muito obrigada. E obrigada por ajudar a palavra de Deus a chegar cada vez mais longe, porque essa é a ideia, esse é o intuito sempre. Porque dele, para ele são feitas todas as coisas. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O príncipe da paz. Queridos, o príncipe da paz está aqui comigo. Ele também está aí com você. Queridos, vocês tenham todos um final de semana abençoado. Vigiem, orem, prestem atenção, não ceda, não baixe a guarda. Mantenha-se fiéis, firmados na rocha, firmados em Jesus. Sexta, sábado, domingo, todos os dias da sua vida. Jesus não é Jesus de uma vez por semana, mas sim de todos os dias, a todo momento e a todo instante. Priorize o seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus. E que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Um beijo para todos, queridos. Final de semana abençoado para todos vocês e nos vemos aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia na segunda-feira. E depois reflita a palavra de Deus, hein, queridos? Que é viva e eficaz. Ela vai nos moldando, nos transformando, nos curando, nos libertando. Não negligencie o seu tempo com Deus nem com a palavra do Senhor. Jarbas, Deus te abençoe. Kátia, Rosângela, Ana, amém, minha querida. Ana, obrigada, minha querida. Deus abençoe também. Amém, amém. Gratidão. Cecília, Deus te abençoe também, minha querida. Obrigada. Honório, Carla, Rubi, precioso do Senhor Jesus. Márcia, Angélica. Amém, amém, minha querida, igualmente, obrigada. Amém, Rosângela, Luana, Jean, Simone, Tainá, Jorge, Rafaela, Denis, Rodrigo, Priscilinha, Isabel, Adriene, obrigada, Aninha, por colocar os versículos. Joelma, querida, Deus te abençoe, amém, amém, querida. Bia, Francisco, Carolina, Rogério, Iris, Jaques, Marília,
Pastora de Carlos, amém, querido, amém, amém, obrigada, viu? Muito obrigada, agradeço profundamente as orações. Ai, amado, você sabe que o pastor de Carlos, eu não sabia que ele estava aqui. E ele me manda cada oração, cada áudio de oração que eu falo, meu Deus do céu. E às vezes eu tô assim com alguma coisa na minha vida e eu penso, já aconteceu várias e várias vezes, eu penso, ai, meu Jesus, como eu queria receber um áudio, como eu queria receber uma oração do pastor de Carlos. É batata, né? Como a gente fala, dali a pouco chega uma oração dele, um áudio dele, eu falo, meu Deus, eu escuto várias vezes. Eu falo, ai, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, obrigado por esse presente, esse presentão do Senhor na minha vida. Que é o pastor Ed Carlos e as orações abençoadas dele, que ele me manda por áudio aqui no Instagram. Jaqueline, Camila, Jussara, Ana. Amém, amém, pastor, obrigada, viu? Paula, Ana Paula, Liz, Cristiane, Marcinha, Ana, Rivânia, Mauro, Jadna, Camila, Léo, todos vocês que estiveram aqui, queridos. Um beijo, Deus abençoe e nos vemos segunda-feira, em nome de Jesus.